Programa Visão Espírita. Nós fomos convidados a falar sobre amor de mãe. E não podemos iniciar a nossa conversa sem nos dirigirmos a uma lenda árabe que dava conta de um local aprazível em meio ao deserto, um oásis encantador, onde vivia uma família formada pelo pai, pela mãe e pelo único filho, um menino de 3 anos. Aquela família era de mercadores, então o pai costumeiramente comandava caravanas riquíssimas que levavam as sedas mais caras, as joias mais raras. Muitas luas se passavam até que a caravana retornasse. A dado momento, o pai, averiguando que já possuíam bens suficientes para viver o resto da vida em absoluta tranquilidade, estabeleceu que faria uma última viagem, para que ele pudesse cultivar mais o amor em família, ver o seu filho crescer, adornar a esposa que ele tanto amava, com o carinho terno durante a sua existência. Chamou a esposa, como era hábito da religiosidade muçulmana, para confiar-lhe, entregar-lhe todos os bens, a fim de que pudessem ser por ela administrados em sua ausência. Ele, puxando-a mais para próximo, confiou-lhe a joia mais cara da existência, que na sua ausência ela fosse a mãe, como sempre foi, mas fosse o pai daquele menino que era a luz da sua alma. A caravana partiu. Ela ficou à porta da imensa propriedade, que possuía muitos escravos, vendo-a desaparecer no pó do deserto, além das dunas, para somente algum tempo depois, muitos meses passados, ela receber, então, um mensageiro que adiantava-se a caravana em aproximadamente 1 ou 2 dias, para comunicar onde a caravana se encontrava e o horário previsto da sua chegada, porque cabia à esposa ofertar uma festa que representasse o tamanho da sua saudade, o tamanho do seu amor e do seu respeito ao esposo que retornava. Ela mandou enfeitar todo o oásis, luzes, tudo que ela podia dispor, dançarinas, homens que representavam, músicas que alegravam o espírito, muitas comidas exóticas, e no horário marcado, ela montou guarda com os olhos no horizonte, aguardando o retorno do seu amado. Quando ele se aproxima, desmonta do cavalo coberto pelo pó do deserto, a sua túnica confundia-se com a cor da areia do deserto. Ele recolhe-a em seus braços e a beija ternamente, falando da sua alegria por ter voltado. E óbvio, ele lhe pergunta pela joia mais preciosa que depositara em seu coração.
E ela, com um suave sorriso, lhe diz: tudo pela ordem como recebi. Acalma-te, precisas banhar-te, precisas alimentar-te, preciso devolver-te os cofres e mostrar quão boa administradora eu fui. As plantações de tâmaras e de outras frutas muito caras àquele lugar haviam se multiplicado. Com o dinheiro que chegara, ela também ampliara as propriedades. Ele não queria saber de nada disso, mas ela calmamente, tecendo aquela rede de sabedoria e amor, entrelaçou e dirigiram-se para o refúgio do lar amoroso. E como havia dito, toda a sequência foi estabelecida: o banho, o alimento, a devolução dos cofres. E por fim ela lhe disse: vamos então ao quarto de nosso filho, que está adormecido. Mas antes, meu querido, eu preciso tirar uma dúvida contigo, porque tens experiência vasta e podes acalmar o coração que trago aflito dentro do peito. Em tua ausência, eu precisei tomar uma difícil decisão. E ele então, percebendo a inquietude que lhe pairava na alma, atento, acalma e ouve a sua narrativa. Certa feita, numa dessas tuas ausências, um homem, um sábio, de olhar resplandecente, com a tez do deserto, os cabelos ao vento, com a voz macia que evolava amor, ele bateu à nossa porta e me ofereceu uma pérola raríssima. Eu lhe disse que tinha muitas joias, que não iria comprar aquela pérola, que não precisava dela, mas suavemente ele fez questão de mostrar-me a pérola única que ele trazia protegida em seu regaço. E quando ele a mostrou, eu confesso que me apaixonei. Ela era realmente incomparável. Mas ele me fez um alerta. Ela não estava à venda, nem tampouco poderia dá-la em definitivo. Ele poderia confiá-la a mim por algum tempo, até porque muitos a queriam. Mas olhando e tomando informações aqui e acolá, ele deduziu que eu era a mulher certa para cuidar dessa joia preciosa. Eu resisti. Como tomar algo hoje para vê-lo levado amanhã? Como eu poderia reter uma joia se não sabia por quanto tempo a teria, mas seria certo entregá-la? No entanto, eu não consegui resistir. Olhei bem para aquele homem e disse: ele vai continuar o seu caminho e pode morrer a qualquer momento e nunca voltar para tomar a pérola de volta. Por que não ficar com ela? Mas aquele sábio parecia adivinhar os meus pensamentos e disse: não importa, não importa quanto tempo você possa permanecer com ela, usufrua dela, enriqueça-a com o seu amor, torne-a ainda mais preciosa. E eu, como que hipnotizada por aquele olhar, recolhi em meu peito a pérola, adornei-a com a própria vida, embalei-a nos meus braços por todo esse tempo,
sem nunca te dizer que ela estava comigo emprestada. Mas hoje, ao amanhecer, a criada veio buscar-me, assaltada de inquietude, disse-me: Senhora, aquele homem, aquele peregrino, ele quer falar consigo. Eu hesitei, eu não queria acreditar que ele estava ali. Eu sabia que ele vinha resgatar a pérola, mas agora aquela pérola era minha. Eu a adornara com todo o amor da alma. Não podia dispensá-la. O meu coração não suportaria entregá-la. Mas eu mesmo assim me dirigi a ele e disse: O que queres? A pérola. Que pérola? A que eu te entreguei há alguns anos atrás, em confiança. Oh, eu não te conheço, disse eu, mentindo. Não sei quem tu és, nem de que pérola falas. Tu sabes sim, eu te escolhi porque reunias os sentimentos mais preciosos com que te aconselhei a adornar a pérola enquanto ela permanecesse contigo. Mas eu te avisei que poderia voltar para pegá-la a qualquer momento. E este é o momento, porque estou voltando para a casa de meu pai e preciso levar pérolas preciosas para oferecer-lhe e para incrustá-las no céu e tornar o seu brilho e a sua riqueza visível a todos os homens do mundo. E mesmo entre lágrimas, eu a entreguei. Achas que agi corretamente? E o marido: Como não? Se tu te comprometestes a agasalhá-la, se tu sabias que ela era por empréstimo, não importa o tempo que ficasse, tu concordastes. Então é óbvio que fizestes muito bem em devolvê-la. Além do mais, tu és uma mulher rica. Nós temos tesouros inimagináveis. Não é uma pérola que vai te fazer falta. Ela não mais contendo as lágrimas que esbanjaram no seu rosto, abraçou-se a ele e disse: Como essa, nem que juntemos toda a nossa fortuna, nem que tornemos a multiplicá-la. A pérola, meu querido, que eu tive que devolver hoje, é o nosso filho. E abriu o quarto, e ele, tomado de emoção, ajoelhou-se à beira do rico leito, onde se agasalhava o filho do seu coração. Só uma mãe, só esse espírito que recebe de Jesus essa imensa tarefa, realmente uma joia sem comparação. Porque um filho é o voto de amor e confiança mais importante que os benfeitores espirituais, sob a ordem de Jesus e de Deus Supremo, confia à família. Em primeiro lugar, a mãe, porque ela vai gerar dentro de si. Como disse aquela mulher, eu a agasalhei no meu corpo, nos meus seios, eu dei-lhe vida da minha vida. Porque o momento da gestação é sublime. É aquele momento em que, passado o instante em que a célula fecundada dá origem à vida, naquele altar sagrado do ventre materno, ela se elabora
no silêncio e, ao mesmo tempo, na proteção de mentores muito amigos, de espíritos altamente capacitados para acompanharem o desenrolar do desenvolvimento biológico, para canalizarem toda a energia do perispírito reencarnante em direção àquele templo sagrado que é o corpo físico, o instrumento mais precioso para que ele possa encetar mais uma caravana pelo deserto daquilo que construiu, que na maioria das vezes serão adversidades, mas que não importa por quanto tempo permaneça, será profundamente enriquecido como espírito. Então, a mãe é um espírito escolhido. Embora quando nós vamos ao Livro dos Espíritos, na sua pergunta 200 a 202, em que os espíritos nos afirmam que os espíritos não têm sexo, então, os espíritos da codificação, diante do questionamento de Kardec em relação ao sexo nos espíritos, eles afirmam não como entendeis, porque a doutrina espírita é muito clara ao nos dizer que podemos reencarnar, ora como homens, ora como mulheres, dependendo da experiência que necessitamos viver, daquilo que precisamos revisitar no nosso passado, a que damos normalmente o nome de expiação, e que muitas vezes recebemos aquele corpo biológico que nos desafia com grandes responsabilidades, mas quando somos mulheres e quando vimos a reencarnação com a tarefa de nos tornarmos mães, e é exatamente aqui, na pergunta 819 do Livro dos Espíritos, essa é a vantagem de estarmos na nossa mesa de trabalho, com todo o material à mão, porque podemos passar como realmente aqui está, não ao sabor das nossas palavras, e podermos assim dar aquele toque que só Kardec, só os espíritos da codificação poderiam nos passar com tal clareza. Pergunta 819. Com que objetivo a mulher, do ponto de vista física, é mais fraca do que o homem? E a primeira frase da resposta: para lhe determinar funções especiais. E a maternidade é a mais especial de todas. Porque naquele período ela se transforma médium, a médium mais efetiva, mais fiel, para que através do seu organismo, do seu psiquismo impressionável, porque a mulher visivelmente fica mais sensível no período da gestação, aquela cascata de hormônios, mas também a proximidade, o entrelaçamento do seu espírito com aquele que reencarna. E aí estabelece-se a necessidade desse sentimento forjado que nos mostra na história que narramos a forma como aquela mulher elaborou um modo de contar ao marido a partida do filho. Então ela assemelha-o a uma joia incomparável, cujo valor era infinitamente maior do que a fortuna que eles possuíam. Então, aquela resistência de sentimento, porque nós temos que avaliar que o espírito que renasce nem sempre é um espírito simpático, ou que já tenha alçado o patamar da simpatia, do amor aos pais, à mãe. Nós não sabemos qual é o motivo principal de se estabelecer aquele elo entre mãe e filho. Nós vemos isso muito bem representado no Missionários da Luz,
no retorno do Segismundo, toda aquela elaboração do momento da fecundação, da forma como se dá aquele instante em que o espermatozoide, que nem sempre é o primeiro e nem sempre é o de maior vigor, mas é exatamente aquele que guarda em si todo o perfil genético para, somado ao do óvulo, a carga genética da mãe, oferecer medida justa para a elaboração do corpo desse espírito que retorna. Mas nós precisamos lembrar que são 9 meses em que esses psiquismos atados, por assim dizer, para que imaginemos o comprometimento daquela hora, como é importante a mulher espírita que vai se tornar mãe ter a ciência do trabalho que desenvolve, de cocriação, a par com Deus, para que esses espíritos, como ela e como todos os seus familiares, tiveram a chance de retornar. Então, aquele espírito, ele se agasalha no ventre materno, é por ele alimentado, experimenta a ação do fluido vital, que é o combustível do campo orgânico, em primeiro plano, através do corpo da própria mãe. E que bênção será se ela se mantiver conectada a esse espírito, grata, sabendo o amar desde aquele instante, mesmo que sinta, por algum motivo, vibrações desencontradas. Essas vibrações podem ser uma das causas, além daquelas naturalmente orgânicas, podem ser uma das causas que leva a extremos mal-estares. Então, o entrechoque dos organismos, né, do filho que se forma, da mãe que já o tem estabelecido, que está pronta para oferecer vida àquele corpo que se tornará um instrumento precioso. Mas esse detalhe para lhe determinar funções especiais, realmente a mãe, ela tem um quê a mais, por si só, pela configuração do seu corpo, pela minimização das forças físicas, o que é natural, não que não tenham mulheres mais fortes que alguns homens, mas até é a pergunta 820, a fraqueza física da mulher não a coloca naturalmente sob a dependência do homem. Deus deu a uns a força para protegerem o fraco e não para o escravizarem. Essa pergunta e essa resposta vem muito a calhar neste momento em que vemos multiplicadas a violência dentro do lar. Então, quando nós analisamos o que é que estamos fazendo todos juntos, por que é que constituímos aquela família, por que que desposamos aquela mulher, porque ela é a mãe dos nossos filhos, tudo isso deveria representar um privilégio, uma dádiva de confiança do Cristo. E aí, na 821, as funções a que a mulher é destinada pela natureza terão importância tão grande quanto as confiadas ao homem? E mais uma vez a resposta é surpreendente. Sim, e até maiores. É ela quem lhe dá as primeiras noções da vida. Porque qual é o homem que está na terra e que não chegou a ela através de um ventre materno? Então, a representação da vida que nasce dentro da mulher, que a torna mãe, é particularmente para mim o maior exemplo de amor de Deus, de Jesus à humanidade. Esse sacrário que é a mulher, que vem com a missão de se desvelar aquele espírito, aquela pérola ímpar, que lhe está sendo
momentaneamente confiado. É óbvio que no nosso entendimento, nós não achamos justo um filho retornar ao mundo espiritual antes dos seus pais, mas precisamos perceber que eles são empréstimos de Deus. Eles são espíritos imortais como nós. Talvez já tenham convivido muitas vezes conosco. Talvez tenhamos construído elos inquebrantáveis de amor. Ou, quem sabe, criamos tamanhos desafios, tamanhos obstáculos, que somente a maternidade, para poder diluir no amor que acolhe, no amor que renuncia, que é capaz de dar a sua própria vida por aquele que agasalha em seu ventre, ou por aquele que embala em seus braços e que posteriormente vai dar sob seus cuidados os primeiros passos. Como dizem, uma prece, um coração de mãe elevado numa prece, arromba as portas do céu. Tu que és mãe, percebe que trazes nesta reencarnação, se alguma dúvida te resta, a maior de todas as missões. És médium da vida. Deus te envia toda a sua confiança na certeza que não vais negar ao espírito que retorna a proteção do teu útero. Não lhe atentarás contra a existência biológica. Tampouco deixarás de contribuir com a riqueza desse espírito. Terás, talvez, muito menos em questões materiais, mas nunca deixarás de ser mãe, na terra ou fora dela. As mães recebem um adendo da misericórdia de Jesus. Elas são fortes, resistentes ante a miséria moral. Nós vemos mulheres vararem os dias e as noites na busca de todos os recursos, não poupando a própria saúde para garantir a vida dos seus filhos. Mas quando a morte chega, o que não faz realmente uma mãe para reter em seus braços, como disse aquela mulher da nossa história, o filho que lhe foi confiado? Gratidão por estarmos juntos. Aquelas que nos escutam, que nos assistem, que são mulheres e mães, acalentem a joia preciosa no recanto mais caro do vosso coração. Exalai gratidão ao Pai por confiar-nos. Hoje eu sou também avó, mãe 2 vezes, e não tem realmente amor maior do que esse que podemos ofertar, acalentando na terra os espíritos que Jesus nos confia. Queridos amigos, eu não tenho palavras para agradecer a todos vocês a confiança, a companhia deste momento e desejar a todos muita paz. Ame em qualquer situação. Ame a essa mulher que, contra todos os desafios, escolheu ser a sua mãe. E que a mãe por excelência de toda a humanidade, Maria de Nazaré, abençoe a terra. Muita paz. Até um dia.